Olá, boa noite. Eu sou o Fabrício Barcelos. O nosso grupo vai apresentar para vocês hoje um protótipo que nós tivemos para o sistema mecânico de resfriamento dos cubos de freio dos caminhões. Nosso grupo é composto pelo Custódio Tonetti, Fabrício Barcelos, eu, Jean Carlos Vieira, Murilo Gratz, Thales Telaroy, Wagner Teles e o Wesley Rossi. Nosso orientador é o professor Flávio Carvalho. Este trabalho visa observar os comportamentos do sistema de frenagem dos caminhões e, com isso, contribuir para um melhor funcionamento desse sistema. Como o modal rodoviário é o meio de transporte mais utilizado no Brasil, tanto para escoamento logístico como de produção, muitos caminhões não possuem as condições corretas de rodagem e, com isso, os riscos de acidentes relacionados com o sistema de freios dos caminhões vêm aumentando. Segundo a Confederação Nacional de Transporte, mais de 9.000 casos foram causados por algum mau funcionamento de algum conjunto mecânico entre os anos de 2007 e 2018. Entre estes acidentes, um dos maiores causadores foi o superaquecimento dos freios ou a perda dos freios do motor. Desta forma, visando evitar o superaquecimento dos freios e dos cubos de roda, desenvolvemos um sistema de ventilação que utilizam de hélices como principal componente. Essa hélice ficará responsável por promover maior circulação de ar entre os cubos de freio, a fim de aumentar a troca de calor entre o ambiente externo e a parte interna do cubo de freio. Nosso primeiro trabalho foi feito um protótipo inicial, a fim de analisar os materiais mais viáveis, sem ainda adequar os devidos padrões de qualidade, a fim de somente testar mesmo a funcionalidade aproximada do protótipo, onde uma hélice de 30 centímetros composta de fibra de plástico, também utilizada em ventiladores residenciais, foi fixada na parte externa do conjunto de rodagens dos caminhões, por meio de um molde de arame cozido. Após essa fixação, foi percorrido um trecho de 38 quilômetros e realizamos a análise da temperatura dos cubos de freio, obtendo um valor aproximado de 47,5 graus para o cubo com a hélice e 52,4 graus para o cubo de freio sem a hélice. Após o escopo inicial do nosso trabalho, buscamos analisar diferentes materiais para que fosse escolhido o melhor material possível para o nosso protótipo. Analisamos propriedades químicas, físicas e mecânicas dos materiais. Esse já é a terceira parte de uma sequência de trabalhos que já foi realizada. No começo, foi feito com foco nas análises de materiais para a confecção inicial do protótipo junto com os testes. Depois, foi feito com foco nas composições químicas para a escolha do melhor material. E agora estamos com foco em aprimorar o suporte, como melhorias em adaptação, melhor posição da hélice, tamanho ideal da mesma, com a melhor forma de fixação para evitar possíveis acidentes. Visamos também melhorias e qualidades dos testes, como por exemplo fazer o monitoramento da temperatura em tempo real, diminuindo a margem de erro. Por mais que haja um considerável passagem de vento entre os sistemas de rodagem e de freio dos caminhões, ainda assim, estes sistemas são suscetíveis ao sobreaquecimento. Isso se dá pois a circulação de vento não é suficiente em algumas extremidades. Além disso, a falta de dissipação do calor interno dificulta o resfriamento, já que sem direcionamento do vento, não ocorre uma troca proporcional entre as temperaturas altas e as baixas dentro do cubo de freio. Baseado no sistema de arrefecimento a água de motores a combustão, percebemos um outro exemplo prático de necessidade de auxílio no resfriamento mesmo com passagem livre de vento. O radiador do carro é posicionado frontalmente e recebe fluxo de ar em grandes quantidades quando em movimento por meio da grade frontal do carro. Entretanto, essa passagem de ar não se torna suficiente para o resfriamento total do radiador, que é responsável por resfriar o líquido de arrefecimento que circula pelo motor. Visto isso, a solução viável foi a adição de ventoinha pela parte de trás do radiador, que em determinada temperatura é acionada por um pequeno motor movido a energia elétrica, promovendo uma maior distribuição de refrigeração e sendo mais um medidor entre uma boa temperatura do motor e a do radiador. Para realizar a confecção do protótipo, a gente precisou inicialmente entrar debaixo do caminhão e decidir qual seria a forma mais fácil e mais segura
de fixar esse protótipo ali próximo ao cubo de freio. A gente constatou então que o lugar que fornecia mais segurança para a gente era na barra estabilizadora do chassi, conforme indicado aí embaixo. Com isso então, a gente fez todo o processo de medição e cotagem, né, do que a gente tinha que se atentar ali para então poder fornecer uma planta, né, ao fabricante, tanto de visão frontal quanto lateral. Essa daqui foi a planta que a gente forneceu para o fabricante, né? Aqui a gente tem a visão frontal e aqui a lateral. Referente aos materiais que foram utilizados no nosso protótipo, destacam-se dois, né? Foi a hélice e o próprio suporte em si. A hélice ela é composta de 4 pás, possui leves curvatura, ela é de plástico e tem aproximadamente 11 centímetros de diâmetro. O suporte é utilizado para fixação da hélice. Para fixar o suporte no chassi do automóvel, a gente usa uma chapa de aço ferro fundido com medidas de 188, 120 e 50 milímetros de espessura. Foi realizado a furação através de corte plasma. A gente usou também para o suporte metalon em perfil de aço 3x3 com revestimento de zinco. A peça foi toda feita em 3x3 para ter uma maior superfície de contato, né, a fim de diminuir a vibração. A gente utilizou também uma barra mais fina, achatada, no caso de 3x1, como uma treliça, né, para dar um reforço maior para o suporte, visando assim a diminuição da vibração que é transmitida para o chassi quando o motor está ligado. Essa treliça, como foi falado, ela vai dar uma estabilidade maior para o suporte, aonde vai servir de ponto de alívio, para que a hélice ela não sofra uma vibração, né, e o que possa causar possíveis interferências no resfriamento. Visando obter valores mais aproximados da temperatura de funcionamento do sistema com hélice e sem hélice, foi desenvolvido um protocolo para a realização dos testes. Neste protocolo estão contidas diversas informações e procedimentos a serem seguidos para garantir a qualidade e confiabilidade do teste. Os procedimentos iniciais foram valor da temperatura ambiente, sensação térmica, umidade do ar e distância percorrida. Os procedimentos durante o percurso foi monitorar o tempo que o caminhão permanece rodando, observando a presença da hélice, e os procedimentos após o final do processo foi, antes do caminhão realizar a parada, os termômetros devem estar devidamente ligados e as câmeras preparadas para realizar fotografias da temperatura, marcada no visor do termômetro. Chegamos então na fase de testes. Primeiramente a gente fez todas as fixações dos aparatos que a gente ia utilizar, né? A gente fixou o nosso protótipo, ele ficou bem firme, bem mesmo. A gente fixou também os dois termômetros, né? Onde um dos termômetros ele iria ficar no cubo de freio que estava com um protótipo de hélice e o outro no cubo de freio que estava sem. E a gente posicionou o visor desses dois termômetros de modo que a câmera que a gente fixou numa das barras estabilizadoras do chassi conseguisse pegar, né, no enquadramento perfeito a temperatura dos dois, para que a gente depois conseguisse assistir o vídeo e observar os comportamentos das temperaturas, né, conforme o caminhão iria rodando. Então a gente saiu para realizar os testes. A gente constatou que o caminhão permaneceu rodando por 45 minutos. Dentro desses 45 minutos, a gente realizou duas paradas. Uma após 3,5 km e outra após os 12 km, né, que foi na volta. A gente realizou essas paradas somente mesmo para conferir as temperaturas, ver se os termômetros, a câmera que a gente estava utilizando e o protótipo, né, eles não apresentavam alguma anomalia. A gente registrou que a quantidade de aclives e declives que o caminhão passou foi de 8, né? Sendo que nesses 8, a temperatura ela não caiu nem aumentou muito, né? Não apresentou uma variação brusca, né, durante a passagem desses aclives. Além disso, também a gente constatou que o motorista permaneceu por mais de 3 segundos com o pedal de freio apertado 4 vezes. E dentro dessas 4 vezes, o cubo de freio também não apresentou uma variação muito brusca, né? Sempre estava ali naquela faixa de, quando ele apertava o freio, a temperatura subia de 2 a 2,5 graus. Não saía muito disso. Importante dizer também que na primeira parada que a gente realizou, a gente já constatou que estava sendo eficaz o nosso protótipo, porque ele apresentou
uma diferença de temperatura, né, entre o cubo de freio que estava fazendo uso do protótipo e entre o outro, apresentou uma variação de 6 graus. Isso já deixou a gente bem confiante de que iria dar certo. Na segunda parada também. Na segunda parada ele apresentou um resfriamento de 11 graus, né, uma diferença entre uma temperatura e outra. E então a gente chega na fase final, né, que é a fase após o fim dos testes. Então, após percorrer esses 25 quilômetros, a gente desceu do caminhão, conferiu se todos os aparatos que a gente estava utilizando ainda estavam lá. E aí também a gente constatou que a temperatura do cubo de freio que constava com a ajuda do nosso protótipo, a temperatura era de 36 graus, enquanto a temperatura do cubo de freio que não constava com o auxílio do nosso protótipo era de 49 graus. Com isso, então, a gente registrou uma eficácia de resfriamento de 13 graus Celsius. Em campo de comparação, assim, em porcentagem, a gente vê que a diferença de temperatura registrou 26,5%, né? Vale a pena a gente salientar que essas temperaturas elas poderiam ser maximizadas, né? A gente conseguiria obter um resultado ainda maior. Entretanto, a gente apresentou duas anomalias, né? Na confecção do nosso protótipo, acabou que a hélice não ficou totalmente centralizada onde a gente queria, né? Que é ali mais ou menos próximo ao buraco de vazão de entrada de ar do cubo de freio. Além disso também, a gente utilizou uma hélice de poliamida, e essa hélice, a poliamida ela é muito maleável e ela apresenta uma baixa resistência. Então, aconteceu de, durante o processo de testes, uma das pás quebrarem, né, por não suportar a força contrária que o vento exerce ali durante a passagem de ar. Com isso, então, a gente conclui que o protótipo que a gente desenvolveu, ele é eficaz sim, e que a gente precisa, né, em outras ocasiões, corrigir essas anomalias e, além disso, também desenvolver uma forma de proteger a nossa hélice para que não ocorra quebras e nem que detritos da via venham a atrapalhar, né, o funcionamento da mesma. Essas daqui são nossas referências, né, que a gente utilizou no decorrer do trabalho. Como foi dito, essa é a terceira sequência, né, de um projeto que a gente já está desenvolvendo desde o início da faculdade. Foi feito toda a fase de pesquisas, a gente desenvolveu o protótipo e então chegamos nesse resultado. Agradeço a audiência de todos.